Olá pessoal, tudo bem com vocês? No dia de hoje nós vamos falar sobre a Companhia Brasileira de Alumínio, código CBAV3, uma das principais empresas na questão de produção de alumínio, né? Lembrando que o alumínio ele passa por pelo menos três etapas, desde a sua mineração, refinamento e redução. E é interessante entender um pouco aqui, um pouco mais sobre essa empresa, uma líder nacional, podemos até dizer uma líder da América Latina, do continente, na produção de alumínio, além também de outras vertentes que ela tem para poder manter a perenidade da sua produção, ok? Tudo isso a gente vai falar agora, inclusive, o que me chama bastante atenção é que do ponto de vista aqui de gráfico, ela apresentou já um momento de inflexão, onde basicamente ela está encontrando os 50 períodos e os 200 períodos nessa consolidação para entrada, né? Alguns estão dizendo que é o último momento de entrada da CBA Alumínio. Você concorda com isso? Fato é que ela já atingiu a média móvel dos 200 e dos 50 períodos. Inclusive, hoje teve uma alta na sua cotação de 4%. É claro que, pegando aqui os últimos 12 meses, caiu quase que 70%, muito afetado pelo ciclo do alumínio, que vem em baixa, porém tem demonstrado alguma recuperação, e também de alguns balanços financeiros da própria empresa. Agora, o que me chama um pouco a atenção é isso daqui, olha, dê só uma olhada. Aqui vem trazendo a perspectiva de 9 analistas, e esses analistas estão colocando um preço-alvo bem alto de R$ 7,28. Lembrando que hoje o papel está cotado a 4,08. Isso aqui representaria um aumento de quase 80% no médio prazo no valor da cotação, valor do papel. Lembrando que ela paga bons dividendos, o que me preocupa um pouco foi a questão das emissões, utilizou dinheiro de emissões para poder pagar ainda mais dividendos, ok? Isso preocupa um pouco, demonstrando uma certa dificuldade em gerar valor para os acionistas, ok? Mas, embora isso venha acontecendo, os analistas, talvez tenham mais informação do que a gente, vem prospectando boas altas. Até mesmo, quando eu paro o mouse aqui, tem uns falando que pode chegar a R$ 17,98. Sinceramente, ao menos que ele saiba alguma coisa que a gente não saiba, eu não consigo ver tanta perspectiva assim, 340% de alta neste ativo. Talvez ele tenha alguma informação que a gente não tenha. Vamos aqui exercitar nossa humildade intelectual. Eu estou mais razoável aqui nesse parâmetro de 4,99 que grande parte dos analistas vem colocando, né? Inclusive aí para o médio prazo. Uma coisa interessante que a gente pode observar, embora a plataforma aqui da Microsoft compare ela com Uzi Minas, Vale, GGBR igual, não é certo a gente comparar com estas empresas, até por conta do próprio produto que a CBA Alumínio faz, né, ou produz. Lembrando que ela produz alumínio e o método de produzir ferro ou minério de ferro passa por processos muito mais simples do que a produção do alumínio, né? Lembrando que o alumínio você retira aí da bauxita, né? E da bauxita você consegue fazer a separação de diversos componentes, sendo um deles o óxido de alumínio, que vai posteriormente ser reduzido para alumínio propriamente dito, né? Uma análise aqui bem técnica para você entender, ok? Inclusive, na própria apresentação, vem falando um pouco sobre isso. Veja a jornada aqui interessante, se você é novo, né, está começando a estudar agora a CBA, veja que ela vem numa jornada aqui de pelo menos 60, 70 anos, né? Inclusive, vem se desfazendo de alguns ativos que não fazia parte do seu core business, ou seja, do seu grande ponto de geração de receita. Então, se desfez da Niquelândia, dessa Miguel Paulista, fez aquisições importantes do seu portfólio, a Lux do Brasil, Itapissuma aqui, né? Itapissuma, perdão. Enfim, tem feito algumas manobras interessantes do ponto de vista de crescimento, né? Isso é bem importante. Outra coisa interessante, veja o portfólio como que ela gera valor.
Lembrando que hoje, para você poder fazer, né, extrair da bauxita e transformar ela lá no extrair o óxido de alumínio, você precisa de muita corrente elétrica. Então, para você ter corrente elétrica e garantir a produtividade, você não pode ter falta de energia. O que ela faz? Tem usinas, parques eólicos, 22 usinas hidrelétricas, ou seja, 100% renovável, o que garante perenidade e total fornecimento de energia para a sua cadeia produtiva. Duas reservas ecológicas, aqui para pegada de carbono, centros de distribuição, 4 unidades de produção e 3 unidades de mineração. Ou seja, ela usa energia dela mesma, ela minera das suas próprias mineradoras, ela produz nas suas próprias usinas e também vende nos seus próprios centros de serviço e distribuição. Olha só, empresa que faz de ponta a ponta todo o processo, desde o estágio 1 até o estágio 5, ponta a ponta o seu processo, ok? É interessante porque que esta ação vem caindo tanto, né? Não só por conta da queda do alumínio, mas é uma empresa, além de ser uma empresa muito bem consolidada, um dos principais grupos empresariais do Brasil, né, o Grupo Votorantim, ela realmente vem sofrendo do ponto de vista de cotação. E ela tem uma planta muito moderna. Eu até gosto muito de mostrar aqui esta planta, né, que fica na própria cidade de Alumínio. Empresa fundada por Antônio Hermílio de Moraes, um dos principais empresários do Brasil. Ele gostava muito, né, aqui dessas referências nacionalistas, tanto é que aqui a empresa, né, o mapa do Brasil, se você observar, olhar de planta. E outra coisa também interessante, né, muito moderna, vem desde aqui da refinaria, parte de fundição, transforma, né, o material fundido em peças, parte de fornos, fundição 2 e depois sai aqui para um centro de distribuição. Até mesmo aqui tem uma unidade, né, de controle, né, entrada de energia aqui, redes de transformadores, ok? Uma espécie de uma subestação, bem interessante. Outra coisa bem interessante também mencionada, até fala, né, de sistema totalmente integrado, desde a extração até a transformação. E uma coisa que eles colocam aqui, que é bem importante, é a troca de alguns materiais para alumínio, né, em indústrias convencionais, por exemplo. Na parte de transmissão de energia, parte de torres, conectores, está tendo uma transformação, uma troca muito grande, né, do cobre para alumínio. Parte de redução de peso em carros também, saindo aço entrando alumínio, né? A parte de energia solar, os painéis hoje sendo transformados em alumínio, parte de energia eólica, infraestrutura, baterias elétricas, né, com as células em alumínio. Então é bem interessante. E até aqui fala um pouco sobre essa demanda, né, e o processo de transição para a troca do alumínio, que é um material muito mais verde, porque ele apresenta boa resistência com menor peso, método de extração menos agressivo, ok, para a natureza, e com inúmeras vantagens. A gente sabe bem quais são as vantagens, né, do alumínio. E dê só uma olhada aqui qual que é a capacidade da CBA frente aos seus pares de poder produzir alumínio, né, e extrair ele, né? Veja que aqui normalmente a indústria trabalha com alumínio com uma pegada de carbono de aproximadamente 4 pontos, vamos colocar. A CBA, como ela produz a sua energia de fontes renováveis, diferente na Europa que utiliza carvão ou energia nuclear, a que ela produz, né, tanto eólica quanto hidrelétrica, ela tem uma escala de pontuação muito mais atrativa, que faz com que muitos fundos comprem alumínio da CBA por causa desta nota aqui. É bem interessante saber isso, né? Veja que até aqui ela coloca suas matrizes energéticas, né? Olha, na China, mais de 75% da produção de alumínio é feito em energia térmica a carvão. A CBA é diferente. Veja que a distribuição, né, 56% do alumínio no mundo vem de usina a carvão, depois 11% a gás, 28% hidro, outras fontes e 1% aqui nuclear. A CBA, ela vem exatamente aqui, ó, aqui e outras fontes renováveis. Pois é. Então o alumínio dela tem baixíssima pegada de carbono, o que é importantíssimo para a indústria, ok? E aqui ela mostra um pouco do portfólio, como está sendo a utilização. Embalagens tendo cada vez mais alumínio, linha de transmissão, painel solar, bens duráveis, automóvel, parte de ar-condicionado. A gente sabe como que é importante, né, o alumínio na questão de convecção e troca térmica, né? Você pode observar aí parte de dissipadores, transportes, né, e mobilidade utilizando muito alumínio, utensílios domésticos, né? Eu até reparei que as panelas novas elas são de alumínio revestidas de cerâmica ou teflon. Parte de imobiliário e construção civil, ok? E coloca até mesmo aqui as suas características peculiares, né? 1/3 do peso do aço, é um excelente condutor elétrico, reciclável, durável, né?
e utilizado em diversas indústrias. Então, se você não conhece a CBA, não conhece o produto, né, como que ela ganha dinheiro, aqui é uma empresa que de ponta a ponta, mais de 70 anos de experiência, dos principais grupos empresariais do Brasil, Grupo Votorantim, ok? Tem aqui uma empresa de ponta a ponta que faz desde a extração, parte da transformação, distribuição e venda. Ok? Bem interessante. O que mais que a gente pode comentar aqui? Uma coisa que eu gosto de mostrar para vocês é a parte aqui da evolução dos seus, vamos colocar, do seu valuation, né? Embora a empresa caiu bastante na questão dos seus valuations, como a gente disse aqui, né, nos últimos 12 meses, 65%, ela vem pagando bons dividendos, né? Tocou uma máxima de R$ 12, né? Aqui até talvez próximo daqueles analistas que estão colocando quase 340% de alta. Uma mínima de 3,55, então esse daqui, né, se você gosta aí de precificação, ponto ideal, porque está muito mais próximo das mínimas, né? Mas veja que ele está aqui, né, quando a gente olha, ele está basicamente abandonando aqui a média móvel dos 50 períodos, né? Já está quase que extrapolando ela. Beleza. O que mais a gente pode comentar? É uma empresa milionária na questão de liquidez média diária, com 100% de tag along, não faz parte do Ibov, não tem problema. E olha só que interessante, você vai pagar só 56% da empresa. Ou seja, seu preço sobre o valor patrimonial, 0,56. PL negativo, porque a empresa está no prejuízo, está dando prejuízo para os seus acionistas. Só que a parte de dívida está controlada e a dívida líquida pelo EBITDA tem dinheiro em caixa, muito por conta das novas emissões, né? Jogou mais ações no mercado, se capitalizou, então botou dinheiro em caixa. Agora a gente tem que ver para onde vai essa grana toda. Bom também que tirou um pouco da pressão vendedora. Veja que as taxas de aluguel da CBA diminuiu. A gente pode observar aqui, diminuiu bastante. Deixa eu só ver aqui, né, no Invest Site, ó, vamos ver como que ficou aqui a CBA. Deixa eu ver se foi bem alto, né, a diminuição. Vou pegar aqui, quero ver aqui as taxas de aluguel, eu vou pegar aqui em ações e registros, vamos ver aqui. Vamos ver primeiro o total de ação. Então, a taxa média anualizada das ações. Olha, já chegou a 0,5, 1,26 e agora realmente está em queda, né? Caiu praticamente uns 30%. Chegou a 1,5 quase, agora está 0,8, né? Então aqui as taxas de aluguel estão caindo. O que faz com que você tenha uma pressão menor de venda, né? E deixa eu só ver aqui agora a posição. Vamos ver aqui quantas ações, né, a porcentagem de ações que estão alugadas. Então, deixa eu só dar uma olhada. Chegou a ter mais de 5% das ações totais alugadas, agora diminuiu um pouco, 3,81. Não está gerando tanta pressão assim de venda, né? Dividendo pagando, pagou pelo menos aqui, tem um registro de dividendo, 22 e 23. Fazendo um cálculo de preço médio aqui, de aproximadamente 34, 35 centavos, vamos ver, 0,35 dividido por 0,06, preço médio 5,83, né? Hoje ela está sendo cotada aqui a 4,08, né? Deixa eu só colocar do lado, 4,08 para 5,83, tem uma boa perspectiva de alta. Querem que eu faça um vídeo mais aprofundado sobre CBA? Quer que eu dê continuidade aqui? Coloca no campo dos comentários. Não esquece de deixar um like e também se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.